problemas no desenvolvimento da espiritualidade, no desligamento da espiritualidade, são os apegos materiais. Aqueles que nos fazem ficar presos a vícios, a tendências, ao culto exagerado do corpo. Hoje a gente está vendo um caso muito grande de... vamos usar o termo correto e depois eu faço a brincadeira, tá? Harmonização facial. Eu chamo de demonização facial, né? Porque transforma e modifica a pessoa. Tá? A gente está criando pessoas todas iguais. Uhum. Só que o efeito posterior a isso é um horror, né? Então, esse processo, isso demonstra um apego ao corpo, à juventude, a muitas coisas. Isso traz agravos ao desligamento espiritual. E o Raul era muito apegado à matéria através dos vícios todos, da bebida, da droga em si. Então ele teve um período de mais ou menos 6 meses preso ao corpo após o seu desencarne. E castigo? Não é castigo, apego. Ele não conseguia sair dali. Aí quando ele se deparou com a possibilidade de levantar, levou mais ou menos 6 meses após, aí ele se deu conta que ele podia andar e se perambular, e aí perambulou pelas ruas da cidade, viu muitas coisas. Então, esse livro é muito interessante porque ele relata muito bem esse processo e nos chama a atenção, nos cobra o alerta do que nós estamos nos apegando. Engraçado, porque Raul ele tinha uma ligação, teve uma ligação de certa forma espiritual, né, Sim, magística, sim. Principalmente com os ensinamentos de Crowley e de Telemann, Uhum. né? Tanto que a gente vê isso claramente evidenciado em muitas das músicas dele. Me estranha esse apego. Mas é que tu tem que entender o seguinte, Felipe, isso é um questionamento que eu faço muito. Saber não é poder. Eu posso saber tudo sobre tudo e não fazer nada sobre aquilo. Quantos e quantos estudiosos da Bíblia, pensando no livro mais sagrado que nós cristãos conhecemos, a Bíblia, que são as piores pessoas e os piores espíritos que nós possamos imaginar. Então todo o convívio com as histórias de Jesus, com as histórias ali transformadoras, não serviram para nada, a não ser para fazer maldade. Então saber por saber não é elevação. Elevação é quando você tem um conhecimento e coloca ela em prática. O conhecimento em ação. Isso é libertação. E aí agora eu te pergunto, como uma pessoa trabalha o seu espiritual, o seu mental, para não ficar preso no corpo após o desencarne? Isso é difícil. Então nós vamos começar falando de coisas muito difíceis. O primeiro passo: olhe tudo que você não gosta. Tudo que te causa repulsas, tudo que te causa raiva. Desconforto. Os desconfortos. Por exemplo, quando você está conversando com alguém, o que mais te irrita naquela conversa e que você começa a perder o equilíbrio e o controle? Bem, isso você precisa trabalhar. Você precisa se tornar uma pessoa melhor. Uhum. Quanto mais você amplia a capacidade... Não quer dizer que eu vou ter que gostar de tudo e de todos. Mas não é isso. Isso não pode tirar você de si. Não pode me tirar de si. No instante que algo me tira de si, eu me fecho, eu me prendo e eu fico cego de raiva. E a raiva e o ódio, ele vem e me prende na matéria. Uhum. Ele me prende no meu casulo, que é o que a gente está querendo, expandir. Então, por que tá a pergunta que eu me faço, por que essa pessoa está conseguindo me irritar? O que tem aí que eu preciso ver em mim? Uhum. E eu começo a trabalhar isso em mim para que aquilo não me afete mais. Não quer dizer que não vai doer, não quer dizer que eu não vou me ficar chateado, mas eu não quero permitir que aquilo me domine. Então esse é um processo, por isso que eu falo que é muito difícil. Lidar com as nossas sombras, rapaz. Tem algumas outras perguntas. A Odara Lua falou: tenho a impressão de que desencarnes coletivos estão acontecendo de uma forma mais frequente e desordenada, o que é anormal. Muitos acidentes, correto? Acidentes aéreos está acontecendo. Correto. Tem um motivo para isso? Será, Jordarei? Dentro do mundo espiritual, dentro desse plano astral? Nós estamos passando por um processo de transformação muito grande pela regeneração. A regeneração, ela não é representada pelo desencarne em massa, mas as pessoas que estão gerando os desencarnes em massa estão mostrando seus desequilíbrios
grandes em relação a alguns fatores. Poder, ganância, descuido, descaso. Né? Então a gente está vendo tudo isso. Vê por trás de tudo isso, a gente acaba sempre chegando num descaso, num descuido ou numa questão de poder. A gente olha as guerras que estão ocorrendo, que está tendo desencarnes horríveis, sim, mas sem falar das guerras, a gente pode olhar, por exemplo, a pandemia que a gente passou, a gente pode olhar a dengue, que matou muito mais que a pandemia. É descuido nosso. É a gente que deixa o pote de água num barro lá no fundo. É a gente que faz... Ou seja, descuido. Então, nós somos os principais responsáveis por esse processo de desencarne em massa. Porque é muito fácil eu jogar sempre pro terreiro, pro pátio do meu vizinho. Uhum. Entende? É muito fácil eu jogar o problema pro outro. Varrer de baixo pro tapete ali. Mas quando eu trago para mim e vejo como que eu estou vendo isso. Quer ver? Digamos que no teu momento de fúria, você esteja no lugar do Putin. Uhum. No teu momento de fúria, você esteja no poder do Putin. O que você faz? Você aperta o botão. Eu nem preciso estar na fúria. Mas você entende? Tô então, brincadeira, é modo de dizer, lógico. A gente sabe que aquilo é uma responsabilidade enorme. Porra, o que você ia causar muito, assim, 99% de inocentes iam morrer dentro de uma ação dessa. Agora, para não sendo partidário. E se você fosse Zelensky? A mesma coisa. Então, não é o local ou o lado. É a vazão que a gente dá sobre algo. Então a gente vê, por exemplo, todos os governantes, pegamos todos os governantes, a gente pode ver toda essa transformação que está tendo, que está sendo muito de interesses próprios do que interesses coletivos. Está certo, está errado? Quem somos nós para saber o que é certo e o que é errado? A gente tem ideias e conceitos. Agora, num processo de regeneração, e agora falando de regeneração, a gente sabe que muitos espíritos precisam sair de zonas densas, que o espiritismo chama de umbrais, precisam sair dessas zonas densas, reencarnar de novo, para depois do reencarne serem encaminhados. Não é simplesmente lá nas zonas umbralinas pegar, você vai para a lua, você vai para não sei aonde, você vai para a puta que pariu. Não é isso. Despachando. Não é assim que funciona, né? Você faz o quê? Um processo. Virou aeroporto lá, pô? Faz um processo de... Aí você pega esse processo e você vê o seguinte: você precisa ter uma oportunidade. A oportunidade é a reencarnação. A oportunidade é a vida terrena. E se aqui nessa vida terrena você consegue, diante do que você vivia, você ter traços de arrependimento, a espiritualidade considera a tua permanência aqui, para se ir regenerando conforme a tua vida vai crescendo. Então não é um lugar que separa todo mundo, os bons vai para cá e os ruins para lá. Até porque se os ruins saírem, a gente é os primeiros a ir embora.